E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Sexta-feira é dia de contextualizar. Chegamos no tão esperado, no tão aguardado século XX, né? Foi o século que eu nasci. Nasci em 1982, finalzinho. Tenho 35, faço 36 esse ano. Enfim, mas não é isso que eu vim falar para vocês. O século XX, vou dar uma introdução rápida para vocês. O século XX é o século da grande modernidade. É um século que vai acontecer muitas coisas boas, mas muitas coisas tristes, coisas que a gente vai abordar no nosso curso de filosofia também, que é muito importante. Antes de qualquer coisa, eu até queria mostrar para vocês uma das grandes referências que a gente tem do século XX, que é, deixa eu ver se está aparecendo aqui, ó, do lado de cá melhor, ó, que é o livro do Eric Hobsbawm. Hobsbawm é um grande historiador, para mim, o maior historiador de todos os tempos. É um cara que eu gosto muito, que eu aprendi a ler na graduação, leio até hoje, tem alguns títulos dele. Esse aqui é o mais famoso e também o mais barato que vocês acham. Esse meu tá novinho aqui, porque eu tinha um antigo, aí eu comprei esse novo aqui. Vocês viram e mexem, acham promoção, né? É um livro bacana. Esse livro aqui é da famosa série do Hobsbawm, que eu já citei, inclusive, aqui no canal, eu já falei dele aqui, né? Que é o famoso livro A Era das Eras, né? Tem a Era das Revoluções, a Era do Capital. Esse aqui é a Era dos Extremos. E, como subtítulo aí, O Breve Século XX, de 1914 a 1991. Porque, primeira coisa, o Hobsbawm é um cara que viveu muito do que teve no século XX. Ele faleceu há poucos anos atrás, mas ele viveu ali, ele nasceu, se eu não me engano, no período da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18. E ele trabalha com a ideia de que o século XX é a era dos extremos, justamente porque acontece tanta coisa. O século XX é extremamente extremo. As guerras são as primeiras grandes guerras de destruição em massa que a gente vai ter, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E ele trabalha com o breve século XX, que as coisas acontecem muito rápido. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês assim. A gente hoje está vivendo a terceira revolução industrial no conceito geográfico e no conceito da história, né? Algumas profissões de tecnologia vão falar que a gente vive a quarta, mas não é o que eu quero abordar aqui com vocês, né? Eu consigo ver uma diferença gritante de como que era a minha vida enquanto adolescente e hoje, adulto, né? Porque parece que as coisas são lentamente transformadas. No século XX e século XXI, as coisas são, rápidas, sabe? Eu vivi um período que não existia internet, pelo menos não internet popular, uma internet de casa. Eu vivi um período onde não existia celular, acho que muitos de vocês viveram também, e percebam como a tecnologia avança muito rápido. Então ele chama de breve, né? Eu vivi um período, desde quando eu nasci a gente já teve várias guerras, eu passei por períodos da Guerra do Golfo, eu lembro da Guerra do Golfo mesmo sendo criança, eu passei por períodos de vários outros conflitos, a guerra do Iraque de 2003, a Guerra do Afeganistão de 2001, né? Essas guerras que estão acontecendo, Primavera Árabe, a guerra na Síria, Estado Islâmico, as coisas acontecem muito rápido. Essas coisas que eu falei agora, as últimas, são século XXI, mas entendam que o XXI é uma extensão. Se o Hobsbawm tivesse hoje vivo, certamente ele estaria escrevendo mais ainda sobre o século XXI, porque ele já escreveu, inclusive, tá? Então, eu quero que vocês entendam por que a gente vai colocar o século XX como separado por décadas. Porque é tanta coisa, é tanto extremo que não dá para definir um século XX. E sim, décadas a décadas, as coisas podem se transformar. Tá? E hoje, a década que a gente trabalha, que é a década de 1900, que é a primeira década do século XX, né, que eu tenho algumas coisas para passar para vocês dessa década que vão dar resultado na década seguinte, inclusive. Tá? Não são muitas coisas ainda na primeira década do século XX, mas são coisas extremamente significativas. Vamos lá. A começar, que nós estamos vivendo pela primeira vez um período que a gente vai chamar de um período de modernismo, tá? Principalmente na questão da arte, da arquitetura, na questão estética. Eu já falei mais de uma vez aqui no canal. O modernismo vai ser um movimento muito mais amplo do que simplesmente pensar na arte. Inclusive já abordei até isso falando na questão do nazismo, né? Se você assistiu a nossa aula sobre arte, né, cultura no nazismo, a gente fala sobre isso. Gente, o modernismo, vamos pensar o modernismo enquanto sociedade, principalmente nos questionamentos estéticos que o século XIX vivia.
No século XIX, as coisas eram muito rebuscadas, é o que a gente vai chamar de Belle Époque, né? A bela época. As coisas são muito rebuscadas, as construções são muito bonitas. O modernismo tenta quebrar padrões estéticos. O modernismo tenta mostrar que uma arte, ela não necessariamente precisa ter uma profundidade, uma relação com o esforço. O modernismo está tentando mostrar que o artista, por exemplo, no caso do artista, ele pode ser livre. Na arquitetura, a gente não precisa de construções clássicas, construções que valorizam muito mais a estética do que a vivência. Nós precisamos simplesmente de praticidade. Por que eu estou falando isso? Porque o século XX é o século das guerras, da Primeira Grande Guerra e depois da Segunda Grande Guerra Mundial, né? E essas guerras, elas vão mostrar para a gente que a gente não precisa de questões estéticas. A gente precisa de questões práticas. Por que foi inventado o tanque de guerra na metade para o final da Primeira Guerra Mundial? Porque o tanque de guerra precisava destruir as trincheiras, que a Primeira Guerra Mundial era chamada de guerra de trincheiras. O tanque de guerra precisa ser bonito ou precisa ser forte e eficaz? Ele precisa ser forte e eficaz. Então estamos entrando numa era, num período onde a arte ela vai ser questionada, a arte clássica vai ser questionada e uma arte moderna vai ser agora muito mais em voga. Movimentos artísticos modernos vão começar a surgir. Então o abstracionismo, o cubismo, que vão questionar a estética do século XIX, do século XVIII, do século XVII. Né? Então você tem artistas fantásticos que vão surgir aí, por exemplo, como Jackson Pollock, abstracionista. Ele abriu uma tela no chão. O Jackson Pollock, ele abriu uma tela no chão, ele não pintava na parede, não, ou uma tela, né, na vertical, ele pintava na horizontal. Pegava o seu pincel, olha só que interessante, é um dos artistas que eu mais gosto, ele é americano, né? Ele não é na primeira década aí, se eu não me engano, mas eu estou dando um exemplo para vocês. Ele pegava o seu pincel, molhava na tinta, em vez de passar na tela, ele jogava, ele respingava o pincel. E as obras dele são gigantescas, né? Estamos questionando a estética. Então, o século XX, ali na primeira década, já começa a trazer para a gente essa ideia. E aí a gente, partindo desse princípio, eu quero até falar para vocês. O início do século XX, a primeira década, é onde surgiu a aviação. Olha só que interessante. Né? Pensando na praticidade, avião é uma das coisas mais práticas que a gente tem hoje. Pensando na praticidade, surgiu o avião. Tá, vocês não precisam ficar se preocupando entre Santos Dumont e os irmãos Wright nos Estados Unidos, tá? Porque a gente nunca vai chegar a uma certeza, mas a gente pode chegar a algumas conclusões que são bem importantes. Em 1903, os irmãos Wright, eles conseguiram levantar voo, né, com seus projetos, né, com seu projeto planador. E eles venderam, né, essa patente, eles estavam em processo em 1903, vendendo essa patente para o exército americano. Porém, é questionável se eles de fato inventaram um avião, porque, como eu falei para vocês, eles tinham, na verdade, um planador. Não era necessariamente um avião que se movia de acordo com sua própria combustão, de acordo com a sua própria força, né? Então era um planador, já é um projeto. Estava voando? Logicamente que estava, mas era basicamente um planador, é o que muitos aí vão dizer. Em 1906, o brasileiro, lá na França, o Santos Dumont, para constar, o Santos Dumont era rico, tá? O fato dele ter inventado o avião, eu costumo comparar o Santos Dumont, a profissão que se tinha desses primeiros aviadores, como um piloto de Fórmula 1 hoje. Pensa bem, você já viu algum piloto de Fórmula 1 que tem uma origem humilde, pobre mesmo? Fala assim, pobre mesmo. Não, por quê? Porque para iniciar na Fórmula 1, para começar inclusive nas categorias de base, começando a correr em kart, primeiro você tem que ter um kart, que não é algo barato, você tem que ter uma manutenção desse kart, não é algo barato, a inscrição em campeonatos, que não é algo barato, as viagens, que não são coisas baratas, então você precisa de um patrocínio, muitas vezes um patrocínio muito forte. A aviação basicamente era isso. O Santos Dumont, ele era filho de um dos maiores produtores de café do Brasil, que era o Henrique Dumont, que era um dos barões de café de São Paulo. Tá? Hoje a fazenda de Henrique Dumont em São Paulo é a cidade de Dumont, não, para vocês verem o tamanho que era o negócio. E o Santos Dumont, ele era um grande entusiasta, né, da aviação. Inclusive tem gente que fala que ele lia revistas, né, que ele já tinha conhecimento do que eram os irmãos Wright, né, que eles já estavam fazendo nos Estados Unidos, mas o Santos Dumont consegue colocar no ar o primeiro avião que tem um peso muito maior do que o ar. Um avião que consegue colocar um objeto no ar movido pelo seu próprio motor, né? E aí
surgiu a aviação. Tá? Então eu não estou aqui questionando, porque para mim, se você quiser me perguntar, não é uma questão, sou brasileiro, falo isso. Para mim, o avião de Santos Dumont de fato o avião. Não era necessariamente dos irmãos Wright, mas você pode considerar que seja dos irmãos Wright. A disputa, a discussão está em aberto. Mas mais do que isso nessa discussão, tá? E dizem também, só para constar, dizem que o do Santos Dumont, né? Ele foi presenciado por muitas pessoas. O 14 bis ele foi visto por muita gente. Já os irmãos Wright, quase ninguém conseguiu presenciar, né, em 1903 o seu voo. Né? O do Santos Dumont foi em 1906. De fato, ele foi depois da experiência dos irmãos Wright. Mas aí o questionamento é, o que era avião? O do Santos Dumont ou dos irmãos Wright? Né? Enfim, mas não é isso que eu estou só querendo dizer, essa disputa. Eu estou querendo dizer para vocês que olha só o que surgiu, algo tão importante, que faz inclusive a globalização hoje em dia acontecer, que contribui para essa globalização, que foi infelizmente um objeto utilizado por guerras. Né? Já na Primeira Guerra Mundial a gente já vai ter utilização de aviões. Na Segunda Guerra Mundial nem se fala nisso, a utilização de aviões vai ser gigantesca. O avião ele vai, ao mesmo tempo que ele é prático, né? Tem até uma ligação com uma escola filosófica que a gente vai ver, que dá para até fazer ligação, Escola de Frankfurt. Ao mesmo tempo que a gente tem um elemento extremamente prático e bom para as pessoas, né, que pode te levar num lugar mais rápido, ele também pode ser considerado uma arma de destruição. Acompanhem, por exemplo, o que está acontecendo nessas guerras, a guerra da Síria. O ataque é sempre aéreo. Né? Uma infantaria, hoje ela é a que menos trabalha no processo de guerra. O ataque primeiro vem aéreo. A infantaria trabalha, tá? Não vai falar, não trabalha. Mas o ataque primeiro é aéreo. Né? Então olha para vocês verem o que está surgindo aí na primeira década do século XX. E para finalizar, gente, uma outra coisa muito importante que acontece no século XX foi no ano de 1904 e no ano de 1905, que foi a famosa Guerra Russo-Japonesa. Por que isso é importante? A Guerra Russo-Japonesa vai ser uma disputa entre Japão e Rússia, né? Rússia e Japão, pela China. Né, pela Manchúria, o Nordeste Asiático. Por que acontece essa guerra? Por que ela é tão importante? A Rússia era um país ligado aí aos moldes aí do czarismo. A gente tinha ali como o czar, né, que seria o imperador russo, o Nicolau II. E o Japão tinha os seus interesses na Ásia. O Japão percebe que a Rússia está saindo ali de sua região, está começando a conquistar grande parte do continente asiático, ali na China, e o Japão percebe que a Rússia é uma grande ameaça. Nós estamos vivendo o período do imperialismo, que a gente falou do século XIX, o imperialismo ainda está acontecendo. Então, o Japão olha para a Rússia e fala, eles estão querendo chegar aqui, eles estão querendo conquistar, eles estão querendo recursos naturais. Então, o Japão, que era um país militarizado, não era uma potência, a Rússia era o Império Russo, tá? Mas não era a maior potência do mundo também. Então, Japão e Rússia travaram essa guerra, que foi uma guerra pesada, que foi uma guerra na Manchúria, né, uma guerra na China, e o Japão consegue derrotar a Rússia inibindo os avanços territoriais da Rússia. Por que essa guerra é importante? Primeira coisa, que o Japão dispunha de um exército um pouco mais fortificado do que os russos. Os japoneses já vinham com as suas espingardas, com as suas baionetas para atacar os russos da Manchúria, enquanto muitos russos vinham com espadas, né? Então, assim, o japonês apontava para o russo vinha correndo com a espada, né? E tomava pipoco, né? O que acontecia. A perda dessa guerra para o lado da Rússia, da guerra russo-japonesa, causou o quê? Causou uma grande insatisfação da população russa, que já era contrária aos mandos e desmandos do czar Nicolau II. Né? Então, grande parte da população russa já estava insatisfeita porque era muito pobre, a Rússia não era nem um pouco desenvolvida, estava avançando, estava conquistando territórios, mas dentro do próprio território ainda você tinha muitas mazelas sociais. E a perda dessa guerra, onde muitos soldados, né, foram para morrer, causou uma grande insatisfação. Essa insatisfação já estava acontecendo por conta do poder do czar Nicolau II, o que na próxima década vai ser um dos motivos que vai causar a famosa Revolução Russa, que o czar Nicolau II ele vai perder o seu poder por um movimento muito grande, um movimento de camponeses na Rússia, né, que a gente vai falar, inclusive, na próxima aula aqui da contextualização, mas tem aula aqui no canal sobre Revolução Russa. Então,
Esse processo todo vai aumentar ainda mais, né, a insatisfação do povo em relação ao governo russo. E do lado do Japão, né, a conquista da Manchúria, né, pelo Japão também vai ser algo extremamente importante que vai colocar o Japão como uma grande potência militarizada do século XX. Tá? Então, se de um lado você tem o desequilíbrio, né, você acaba tornando, né, uma crise na Rússia, a perda dessa guerra, do outro lado o Japão ele sobe. Né? Então isso vai ser muito importante, que inclusive tem ligação com a Primeira Guerra Mundial, porque isso inclusive vai ser um dos motivos que vai gerar a Primeira Guerra Mundial, essas disputas territoriais. Então vocês percebem que uma coisa vai puxando a outra e tem muita coisa acontecendo. Em um outro século, por exemplo, essas coisas que eu falei nessa aula, eu poderia falar em um século inteiro. No século XX, não. A gente fala o que aconteceu em uma década. Entre outras coisas que aconteceram também na própria Rússia, ali em 1905 mesmo, você teve uma grande revolta de marinheiros, né, de população em geral, contra o czar Nicolau II, que foi a famosa revolta do encouraçado Potemkin, que tem um filme fantástico, que é do cineasta russo, o Sergei Eisenstein, que escreveu, né, que fez esse filme Encoraçado Potemkin, que onde você tem aquele famoso movimento que a população, né, a população em greve, os marinheiros em greve, insatisfeitos com o czar Nicolau II, eles sobem, né, a escadaria de Odessa para pedir, né, pedir paz, pedir para que o Nicolau II olhe para eles, e o Nicolau II manda os seus soldados atirarem, e o povo começa a cair, morrer ali na escadaria de Odessa. Então você tem cenas de filmes que homenageiam, né, o encouraçado Potemkin, porque o filme do Eisenstein, né, o encouraçado, que tem a cena original, né? Isso, inclusive você tem cenas verdadeiras ali nesse filme sendo mostradas, que é o povo saindo correndo na escadaria de Odessa. Vocês nunca viram aquele take do carrinho de bebê, que é um carrinho de bebê que começa a cair na escada? A gente tem filmes, desenhos que mostram isso. Todos esses filmes e desenhos que mostram o carrinho de bebê caindo, descendo a escada em disparada, são homenagens à obra do Eisenstein, que é o Encoraçado Potemkin. Então, a Rússia está vivendo um período de grande crise após essa guerra, enquanto o Japão está se colocando aí como uma grande potência militar aí do século XX, ok? Gente, vamos lá, vamos partir para as palavras-chave. Eu acho que não tem segredo, né? As palavras-chave que eu uso não tem mistério, né? Eu coloco sempre, são os nomes, são os títulos aqui, não tem segredo. Ó, para mim é modernismo, aviação, mas vocês podem colocar, por exemplo, Santos Dumont, né? Eu coloco modernismo, aviação e guerra russo-japonesa. Para mim não tem segredo, são justamente os títulos, né? Porque essas aí eu gosto de lembrar mesmo pelos títulos, ok? Mas vocês devem e podem colocar aí as suas palavras-chave que são muito importantes para vocês irem lembrando de tudo isso. Eu também gosto de usar Era dos Extremos, né? Fazendo aqui, né, mostrando aqui o meu queridinho livro Era dos Extremos, o século XX é Era dos Extremos, mas aí caracteriza o século XX inteiro. Gente, foi um grande prazer, perdão aí pela voz aí, eu tô meio congestionado aqui, né, mudança de clima, sabe como é que é, né? A gente tá aqui em maio, finalzinho de maio. Bom, mas enfim, o importante é que vocês entrem na universidade no próximo ano aí, ok? Vou ficando por aqui, grande beijo, fui!